alguns comentários. Professor, essa aula de hoje nasceu do seguinte. Nós vamos, na disciplina estereotomia, aqui no Rio de Janeiro é impossível que a gente estude qualquer coisa de arquitetura de pedra sem visitar a Fortaleza de Santa Cruz. O senhor conhece melhor do que eu. E então são minhas alunas de estereotomia. A Rafa já é do grupo de pesquisa. A Larissa é ingressante no grupo de pesquisa. E o grupo de pesquisa agora está começando a querer caminhar novamente. Mas a primeira atividade externa será a Fortaleza de Santa Cruz. Nós vamos, inclusive, marcar um encontro, nos encontraremos num ponto da cidade e para podermos ir todos juntos. Quero crer até que Cristina vá dessa vez, com uma sobrinha, enfim. Pessoal, então vou dar alguns avisos com relação à nossa ida lá. Que é o seguinte. Primeiro, pessoal, roupa leve não quer dizer tudo de fora. Ok? Roupa leve, porque é um quartel, é uma área militar e ninguém está afim. Nunca aconteceu de escutar gracinha, mas não quer dizer que não possa acontecer. Então, a bermuda, né, de meio da perna está legal, tênis ou qualquer sapatinho mais leve, blusa leve. Que lá é o seguinte, se fizer sol é muito quente. Se tiver frio, é muito frio. Tá? Então, não tem meio termo. Ou é 8 ou 80. Outra coisa, mochila leve. Uma vez, a aluna... não, foi outro dia, a Jade, Rafa, quando nós fomos, ela foi com uma baita mochilona pesada. Eu falei, Rafa, que mochila é essa? É porque eu vou dormir na casa da minha amiga. Pô, vai deixar isso no carro, pô. Não dá para andar com tudo isso aí. Pega só uma garrafa d'água. A água é bom, levar água é bom, tá? Um pedido que eu sempre faço. Andem junto comigo, próximas de mim, porque geralmente mulher é muito gozada, né? Junta duas para conversar, começa o trique-trique, faz aquele crochê, e aí o resto, a vida correu e a mulher parou ali, entendeu? Então, por favor, vocês andem próximo do professor. Primeiro, para não se perder, porque de repente a gente entra lá numa quebrada e pode se perder. E segundo, ficar para trás não é uma boa, né? Então, o soldadinho vai chamar atenção, essas coisas chatas. Nosso encontro vai ser às 7 horas da manhã. A Marie, que mora na fronteira com o Paraná, já pôs a mão na cara. 7 horas da manhã no metrô Estácio. Detalhe, horário quem dá são eles, não sou eu. Tá? Eles nos deram horário de 8 horas e nós vamos nos encontrar às 7 na saída, anota aí, por favor, saída da rua Ulisses Guimarães. Lá dentro do metrô Estácio tem saída para Rua Estácio, de Sá. Não é essa. É saída para a Rua Ulisses Guimarães, esquina com Marcos Barbosa. É bem em frente da saída. Eu vou estar lá, o táxi amigo vai estar lá, provavelmente Cristina, minha mulher, esteja lá também com o carro dela, ok? Anotaram? Menos Estelinha. Estelinha não vem para voltar.
Estelinha, você pode ir, ou se quiser, a gente marca um ponto de encontro. Geralmente eu marco em São Francisco, em frente ao antigo Porcão, Charitas ali, São Francisco, sei lá. Ou então você vai direto. Qual é a coisa ruim de ir direto? É que para entrar tem antes da fortaleza tem um portão, vamos dizer, um controle, vamos dizer assim. E ele não vai deixar você entrar. Então é melhor você ir com a gente, comboiando, entendeu? E você vai dirigindo? Que perigo, hein? Que perigo, meu Deus. O soldadinho, que nada. Soldadinho lá da porta nem sabe o perigo que está correndo. Meu Deus. Então, metrô saída Rua Ulisses Guimarães, ou Avenida Ulisses Guimarães, esquina com Dom Marcos Barbosa. E, Estela, onde você quer encontrar comigo? Em frente ao antigo Porcão? Na Mocelim? Churrascaria Mocelim? Tá? Então tá bom. A gente vai se falando. Eu acho que é legal, sabe o quê? Você pegar o telefone da Rafa, se é que já não tem, e vocês vão se falando. Provavelmente a Rafa vai no meu carro e aí ela vai pilotando. Ou então de alguém que vá no meu carro. Não sei quem vai no meu carro. Importantíssimo. Sexta-feira é o dia D. É o dia da invasão da Normandia. Se chover, ou se o Weather Channel prometer chuva, eu vou comunicar para vocês e nós vamos ter que adiar, tá bom? Então, isso porque não adianta ir para lá com chuva. Primeiro, o professor anda de cadeira de roda e não de lancha de roda. Não dá. Com chuva, eu morro eletrocutado na cadeira elétrica. Então, e aí eu vou ter que comunicar ao Major Henry, tá? Mas aí eu que faço esse comunicado. Bem, visto que parece que mais ninguém vai vir, exceto a Ad, que está escutando. Ad, você escutou esses avisos? Ad? Sim, escutou, está ciente. Você vai encontrar com a gente na Rua Ulisses Guimarães, esquina com Dom Marcos Barbosa, às 7. Tá bom? Como você faz para chegar lá, eu não sei. Marie, Oi. Você tem que armar um planejamento aí de como é que você vai fazer. Não vai ser mais na estação da Estácio? Estação Estácio. Tá. Então, vai ser, é simples, é um ônibus só e metrô. Tá bom, ótimo. Que bom. Então, pessoal, podemos começar? Quem tá, quem não tá, estivesse. Não sei o que aconteceu com gente que jurou que vinha, mas alguma coisa aconteceu. O assunto Fortes e Fortalezas é um assunto que está vinculado à arquitetura oficial. Tá? A arquitetura oficial trata de fortalezas, palácios, passos, enfim, cadeias, câmaras. Esse assunto, então, ele é um assunto ligado à arquitetura oficial. E faz parte dessa nossa disciplina BAR 555, a Estereotomia, Arte e Arquitetura. Tá? A arquitetura sempre foi encarada como uma das artes. Pintura, escultura, gravura e arquitetura. A faculdade de arquitetura, o curso de arquitetura, pertencia à Escola de Belas Artes.
até 40 e poucos, não sei exatamente o ano, não me lembro agora, quando saiu, se despregou e ficou o curso de arquitetura dentro do Centro de Letras e Artes, que carrega esse ranço. Não é Centro de Letras e Artes e Arquitetura. Ele continua Centro de Letras e Artes na UFRJ. Bem, trago aqui para vocês um desenho. É uma pintura ilustrativa do século XV sobre a crônica de Jean Froissart sobre o cerco de Brest, em 1386. E aí a gente já tem alguns elementos da arquitetura das fortalezas, da estereotomia também das fortalezas, como, por exemplo, aquela ponte levantadiça com correntes ali na frente. Você tem aí o inimigo tentando subir com escadas. Você tem... Era normal o uso de catapultas, que não está aí, não está retratado, canhões, fosso, etc. Então, essa é uma pintura que ilustra o manuscrito e narra os acontecimentos da arte na Guerra dos 100 Anos. Tá? Deixa eu botar isso aqui para cima para não incomodar mais. Muito bem. Aqui a gente tem a cidade de Carcassonne, à direita, e à esquerda, Paris. Dentro dessa temática ainda de paredes, muros, contrafortes e paredes circulares, como acontecia no românico, no fim do românico e na passagem para a Idade Média. Opa! Aqui uma vista aérea, esse slide é de domínio público da internet, uma vista aérea de Carcassonne. Eu não fui a Carcassonne quando estive na França, porque era longe. Para mim, eu estava em Paris, visitei o que era mais próximo de Paris e o que estava em Paris. Mas dá para vocês terem uma ideia da cidade murada, como é que acontecia na Idade Média. E aqui, então, nós temos o acesso da cidade de Carcassonne, como era, exatinho como era, continua até hoje. Bom, esse sujeito que eu vou mostrar aí para vocês, Sébastien Lepre Vauban, que viveu de 633 a 1707, foi o grande gênio da arquitetura militar da França. Ele chegou a marechal em 1703 e veio a morrer 4 anos depois. Eu tentei pegar, mas eu não consigo mais chegar na minha biblioteca. Tem que contar com a ajuda de... Mas peguei aqui alguns livros sobre Vauban, só para dar uma ilustrada, né? E fiz uma ilustração aí nos slides que se seguem. O Vauban, ele era muito perspicaz. Ele era um sujeito muito inteligente. E ele desenvolveu uma coisa chamada, aposto que vocês nunca viram falar, se ouvissem falar de poliorcética, era capaz de achar que era um sujeito que era muito cético, né? Poliorcética. Vauban foi um especialista e desenvolveu a poliorcética, que vem a ser a técnica para guarnecer as fortificações com objetivos de ataque e defesa. Nós estamos rindo, mas hoje, estereotomia, muita gente fala estereotomia, que derivaria de esterectomia, que é uma técnica de remoção de útero. Então, hoje, muitas vezes você digita na internet estereotomia e vem técnica de remoção de útero. Aos 22 anos de idade, ele se tornou arquiteto militar
especialista em fortes, e aperfeiçoou as técnicas de defesa, relacionando forma e função nessas estruturas arquitetônicas para a eficácia da proteção. Dirigiu pessoalmente a edificação e a defesa de várias cidadelas, como Lille, Philipsburg e Louisville. Então, nós temos aí a cidade de Lille, que vocês estão vendo, a cidadela, melhor dizendo, de Lille, dentro da grande Lille, da cidade. Hoje, Lille é uma cidade bastante grande, o professor deve conhecer, né, professor? E, então, a cidadela é projeto do querido Vauban. Eu falo querido porque sem ele não tinha acontecido nada dessa brincadeira, seria tudo diferente. Mais outra vez, aqui, olha, à esquerda, nós temos um desenvolvimento do raciocínio do Vauban, nessa coluna da esquerda aqui, ó. Então, o Vauban, primeiro, ele pensou um lado reto, uma aresta reta, fica difícil de vocês, tem que debruçar para acertar o cara lá embaixo, e aí é acertado. Então, vamos recuar um pouquinho. Mas se recuar um pouquinho, aí fica melhor se eu botar uma parte em V ali no meio, um triângulo ali no meio, ou um quadriláterozinho ali no meio. E aí ele foi desenvolvendo esse raciocínio de modo a obter essa configuração que vocês estão vendo aqui, que é a configuração das cidadelas. A evolução do partido arquitetônico das fortalezas, desenvolvido por Vauban, através de suas observações, se desenvolveu das evoluções, né? A poliorcética. O português aí mandou lembranças. Aqui o projeto de Vauban para a cidadela de Neuf-Brisach, situada na Alsácia, que é o leste da França, oeste da Alemanha, em 1698. Dos vinhos que eu já bebi, os da Alsácia são os piores que eu já bebi. Ô vinho ruim! Então aí está o projeto. Discordo frontalmente. Ah, o senhor gosta, né? Gewürztraminer. Eu Exatamente. não gosto. Tem cheiro de Varsol, de gasolina. Cheiro de lixia. Cheiro de lixia? Então também não gosto de lixia, então tá bom. Então aí está o plano da cidadela de Neuf-Brisach, que é de quase 1700, né? E aqui nós temos, então, a localização de Neuf-Brisach, que fica exatamente aqui. Aqui a gente tem a Alemanha e aqui a gente tem a França. E a capa do livro do Vauban, que eu já tentei de todo jeito conseguir facsímile, mas não consegui ainda. Mas ainda vou conseguir, hei de conseguir em vida. Se não conseguir, quando eu morrer, eu vou assombrar a bibliotecária lá da Biblioteca de França, da Gálica. Uma página do Vauban com os instrumentos utilizados. Repara que ele põe ali um mantelet roulant, visto de cima, visto de lado, visto de frente, visto de trás. É um tratado que emprega a geometria descritiva. Embaixo ele tem, como não existia ainda o sistema métrico decimal, ele tem as unidades que ele usou no projeto dele, e é o tipo da ilustração preâmbulo do livro dele. Tudo parte a partir dessas coisas. Se você considerar uma unidade de medida para areia, por exemplo, diferente, as coisas não vão parar. Ou de cal, não vai dar certo. E aí, então, a cidadela de Neuf-Brisach, lá em cima,
está escrito terceiro projeto de Neuf-Brizard, apresentado pelo Messier Marechal Vauban no ano de 1698, executado através dos anos 1699, 1700, 1701 e 1702. E aí, então, está o projeto à esquerda e a cidadela hoje. Uma foto atual da cidadela de Neuf-Brizard. Esse cidadão, eu tenho uma história muito curiosa. Blaise François, o Conde de Pagan. O Conde de Pagan também fez muito pela poliorcética. Nasceu em 1604, faleceu bem antes do Vauban, portanto, faleceu em 665, foi um dos mais respeitados escritores da arquitetura militar na França. Apresentou novas propostas para as fortificações para a escola francesa. Sua vida foi fascinante e dramática, é até gozado. Tendo perdido os 2 olhos em combate, dedicou-se aos estudos já cego. O seu famoso Tratado de Fortificações de 1645, é um texto obrigatório para os estudiosos da história das fortificações. Trata-se de um livro para quem já conhece o básico de sistemas fortificados, que tem diversas reedições e tradução para outras línguas. Então, a partir dos estudos de Pagan, o nosso querido Vauban continuou a desenvolver a poliorcética. E o Manuel de Azevedo Fortes escreveu, depois de Vauban morto, um similar português, chamado O Engenheiro Português, 2 livros. Estudamos muito esse livro quando eu fiz meu doutorado com o professor Filgueiras, dividido em 2 tratados. Tomo primeiro compreende a geometria prática, obra moderna de grande utilidade para engenheiros e mais oficiais militares. Composta, aquele F lê-se como um S, composta por Manuel de Azevedo Fortes, acadêmico da Academia Real de História Portuguesa, cavaleiro professo da Ordem de Cristo, brigadeiro da Infantaria dos Exércitos de Sua Majestade, engenheiro-mor desses reinos, Lisboa Ocidental, e vai por aí. E o outro é o volume 2, volume 1 e volume 2. Bem, aqui nós temos citações em que aparece do lado esquerdo, esse retângulo vermelho mostra lá Antônio de Ville, cavaleiro francês, o Conde Pagan, Messier Vauban, marechal da França, são os 3 engenheiros de maior brado, de maior força, né? E no da direita, quer só de Ville suas falsas bragas dos flancos, e deste seu desenho tirou Vauban a ideia do seu tenalhão ou falsa braga. Tenalhão, tenalha, já mostrarei para vocês o que é. Tá? Então, esta parte avançada é chamada tenalha. Tenalha. Tem outra aqui na frente. Ó. Essa é a cidade minha, da minha família, em Portugal, Almeida. Fica na beira alta, quase nordeste de Portugal, quase lá nordeste, fronteira com a Espanha. E isso, olha os projetos, que legal, que legais. Olha esses projetos, vai olhando. Vou passar para não perder muito tempo aqui. Aí uma tenalha ali na frente, nessa parte aqui, a tenalha. Repara a fachada ali à direita em cima.
Aqui embaixo, uma planta baixa e um corte, incluindo o perfil do baluarte à esquerda em cima. E o petit P, tá? Que é essa medida que vocês estão vendo aqui. Ó. Isto se chama petit P. A tenalha de um hexágono do novo sistema de Messier-Vauban. Aí um forte de 5 pontas, a partir de um pentágono, e ilustrativo também, a praça atacada com linha de circunvalação e contravalação. Ou seja, eram feitas valas para conter o inimigo. Mais outros desenhos. Esse desenho aqui, tá vendo esse acabamento? Vocês, aqui no Brasil nós temos um forte, vou mostrar para vocês, com esse acabamento circular ali. Fica em Fortaleza, o Forte dos Reis Magos. Mostrarei. Completamente à la Vauban. Seguindo em frente, mais outros. Ou esse... Não, voltou para trás, né? E aí, então, as linhas possíveis geométricas de determinação dos planos de fachada para a defesa. Evidentemente que a melhor defesa é o ataque, também o ataque. Esse aqui eu gosto muito porque ele mostra, apesar de estar em inglês e muita coisa aí a gente não consegue traduzir, tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, cavalo de frisa é o nome daquele artefato de guerra com pontas. Parece um arame farpadíssimo. O cego, que é um biombo, vamos dizer assim. Palizador, que é também um tipo de cavalo de frisa. Sacos de terra eram usados na defesa. E aí tem tenalha, tem todos os elementos, né, usados na fortificação, alguns dos quais nem vale a pena falar aqui agora. Esse desenho, quem faz perspectiva comigo sabe que isso é uma perspectiva isométrica, que eu já até mostrei na sala, com os elementos que são facilmente encontráveis nos fortes. São eles. Lá de cima, ó, guarita com cobertura de meia laranja, mastro, tá ali a bandeirinha verde, paiol, onde se guarda a munição. Gente, isso não é tudo juntado assim, não. Cada um tem o seu da sua forma. Eu botei tudo num desenhozinho. Tá? Capela, quartel e hospital, um friso de arremate que se chama gola, aquele paredão de pedra, o muro de pedra, que se chama cortina, a guarita ou baluarte, quando ela tem esta configuração que está em planta aqui embaixo, esta configuração é chamada de baluarte. Tá? Isso é um baluarte. Essas falhas que você vê no muro, na cortina, são chamadas ameias, né? Baluarte ou bastião, tem dois nomes. Seteira é quando você tem uma janelinha muito estreitinha que dava só para o cara jogar flecha. Bateria é quando você tem uma sequência de canhões. Vamos visitar baterias no próximo sábado. E, finalmente, fosso. O fosso não é que alguém fosse tomar banho de piscina ali. O fosso é porque, normalmente, de 8, 10 metros de largura, o fosso atrapalhava o movimento da pessoa que ia atravessar a água. Se fosse muito fundo, que não desse pé, pior ainda. Com o armamento pesado que tinha, a pessoa afundava. Quem queria atacar, afundava.
Então, o fosso servia para retardar e o lá de cima flechar, jogar pedra, dar tiro, qualquer tipo de contra-ataque. Bom, alguns nomes que vocês podem escutar pelo caminho. A Darve é uma passagem estreita junto ao topo do muro. Bastião ou baluarte é a linha de defesa avançada, situada nos cantos e avançada em relação à estrutura principal. Cisterna, reservatório de água. Cisterna, todo mundo sabe, né? Cortina, um pedaço da muralha, da grande muralha. Poterna é uma porta dissimulada para fuga ao exterior. Vi poternas em diversas fortalezas que visitei. Praça de Armas é o espaço aberto no centro da fortaleza, um pátio, um grande pátio no centro da fortaleza. E reparo, é morrinho de terra para fazer uma trincheira para a pessoa esconder ali atrás. O mais importante... Vai bater? Bateu. Mais importante aí é, talvez, nunca tenham ouvido falar em Poterna e em Adarve. Depois mostrarei para vocês. Isso é bobagem, né? É só uma para ilustrar a palestra. As roupas até 1700, as fardas até 1797, até 1806, 1812 e após 1812. E aí nós vamos começar com a fortaleza de Jesus, Maria e José, situada à beira do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, projetada pelo nosso querido brigadeiro José Fernando de Pinto Alpoim, que fez o Mosteiro de São Bento, que fez o Casario da Praça Tiradentes, em Ouro Preto, que fez o Paço Imperial, o Convento de Santa Teresa, que eu falei na última aula remota que demos. Tá? Então, você tem aqui à direita em cima o perfil, com o fosso e o perfil da fortaleza. Você tem aí, situada à beira do Rio Pardo, projetada por Alpoim, desenho de Manel Vieira Leão, aluno da aula de arquitetura militar de 1738. Então a gente tem aí, eu adoro ler essas legendas. Fortaleza de Jesus, Maria José. A. Praça de Armas. B. Casa do Governador. C. Igreja. D. Sacristia e cemitério. F. Corpos da Guarda. Casa da Pólvora. Casa de Recebimento. Armazém del Rei. Quartéis dos soldados. Quartel, gente. A palavra quarto deriva de quartel. Um quarto, um quartel. Então, são grandes dormitórios dos soldados. Tá? Trem, onde se recolhem todas as munições. Tá? Onde se recolhem todas as munições. Lá na terra do professor, trem é tudo. Qualquer coisa é trem. Esgotadouro de águas, casa dos moradores, curral, onde se recolhem cavalos e bois, escada para o porto, não é para porco, não, é porto, praças altas, praças atrás, praças baixas e pau da bandeira. Então, tudo isso está esparramado por aí. Hoje é o que sobra do Forte Jesus, Maria e José. Lamentavelmente, é isso que sobra. Fica lá próximo à cidade de Rio Grande, na Lagoa dos Patos, né? Na beira ali, na saída do Rio Grande. Sobram 2 canhões. Nós tínhamos no Brasil
esses monumentos são 42 em território brasileiro e mais 2 hoje em território uruguaio. Fora redutos, fora fortes, fortins, pequenos redutos de defesa. E aí somam 503. E aí você vê aí, ó, na Bahia tem uma porção, no Maranhão, em Belém, Pernambuco também tem muito, Rio de Janeiro tem bastante, Niterói, Rondônia, o Príncipe da Beira, Rio Grande, Bagé, Caçapava, São Paulo, tinha diversos. Ubatuba, Paraty, tinha também um reduto lá em Paraty, que não está aí escrito. E os mais importantes monumentos que temos ainda hoje, fora do território brasileiro hoje, estão no Uruguai, fronteira com o Brasil. Um deles, você tem de vir pelo Uruguai, entra no território brasileiro e sai de novo para o Uruguai, que é o Forte São Miguel. E a Fortaleza de Santa Teresa, pertinho do Forte São Miguel, que é um monstro. É a maior que eu já vi. São 503 hectares. Aí um desenho de 1750, mais ou menos, com os elementos do forte. Está lá a Praça de Armas, armazém, Casa do Governador, o fosso aqui fora, a ponte, uma perspectiva bem... Que perspectiva a gente chamaria isso, Rafa? Perspectiva da cozinha. Perspectiva de cozinheiro, né? Então, agora nós vamos ver, olha só, o que está escrito aí, ó, planta do Forte Real, que manda fazer Matias de Albuquerque para a segurança do porto de Pernambuco em dezembro de 629 anos, feito pelo arquiteto Cristóvão Álvares. Então, se a gente der uma... Isso é o que está escrito nessa barra aí. Planta do Forte Real que manda fazer Matias. E ampliando a legenda, a gente tem entrada da Fortaleza, Praça de Armas, Rua, Cisterna, Armazém de Mantimentos, Casa da Pólvora, aquele nome feio ali é Pólvora, Casa da Pólvora, Casa dos Artilheiros, Armazém de Munições, Alojamento de Soldados, Casa do Capitão, Cozinha e Casa, aí eu não consigo ler, Casa de Linha, terraplenos que fortalecem a muralha, esquadras para passar artilharia, deve ser, praça de artilharia, boca da cisterna, boquá da cisterna, feito pelo arquiteto Cristóvão Álvares. Opa! Perdão. Então, aí, perfil do Forte Real, é o que está escrito aí em cima, tá? Que mostra o interior e a altura aonde chega a maré e modo do fundamento. Fundamento é fundações, tá? Com que se deve proceder para que fique seguro e modo como se ande fechará abóbadas desses alojamentos, como se verá acertado neste número 6. Deve ser vários trabalhos, vários desenhos. Este é o desenho número 6.
com o da planta Cristóvão Álvares. Então, é um corte com várias abóbadas que vocês estão vendo aí, arcos que já desenharam lá na aula, escadaria, etc., e 2 baluartes. Recife era uma coisa muito séria de fortificações, né? Você tem aqui, ó, se a gente der uma ampliada nessa meiuca, você tem ali Forte que foi nosso, esse, Forte que foi nosso, Lugar do Recife, Forte, Alojamento e Casinha de que bebem, Forte dos 5 pontas, esse aqui do meio, estou desenhando na tela errada. Forte das 5 pontas, Trincheira, Forte. Você vê que Recife, com esse papo de holandês, era altamente, né? Mais um aqui na ponta, onde fica Olinda, era altamente defendida, né? E aí, mais um detalhe da fortaleza. Só esse eu não vou me atrever a ampliar, porque está em holandês. Então, só vejam aí todos os fortes e cidadelas que tem lá. E como é que se escrevia Capibaribe em holandês. Aquele palavrão ali é Capibaribe. Esse é o Forte das 5 pontas. Hoje tem 4. Fizeram uma, aspas, restauração dele. De 5 viraram 4. Fizeram uma mudança. Foi construído em 1630 pelos holandeses. Recebeu o nome de Frederick. Vamos em frente. Aqui o Forte do Brum. Também fica hoje a cidade, a parte central de Recife, envolveu o forte, matou, o entorno matou o forte. Mesma coisa que o Shopping Rio Sul fez com a Igreja Santa Terezinha. Nós tínhamos ali na entrada do Túnel Novo, aqui no Rio de Janeiro, uma igreja lindíssima, Art Deco. Na época ela era até cor-de-rosa, chamada de original, chamada Santa Terezinha. Construíram o Rio Sul e a Torre do Rio Sul matou a igreja. Ninguém mais nem vê que tem igreja ali. Atrás, exatamente atrás do Rio Sul. Mesma coisa aconteceu com o Forte do Brum. Essa é uma maravilha. Quem for a Pernambuco tem que ir lá. Fortaleza Santa Cruz de Itamaracá, fica em Itamaracá, talvez 30 quilômetros ao norte de Recife. Chama-se Forte Orange ou Santa Cruz de Itamaracá. E fica... eu quero que vocês leiam esse desenho. Olha que desenho incrível. Você tem a planta do forte, aí você tem embaixo, aqui, essa fachada. Esta fachada. Aqui, esta fachada. Aqui, que a gente está vendo de cabeça para baixo, a outra fachada lá de trás. E aqui, esta fachada. Peculiaríssimo isso, nunca tinha visto nada assim. Se desenhar uma fachada para cada lado, fazendo menção, ligação direta com a planta baixa. Está aí o status dele hoje, implantado ali naquela ponta, via de regra o mar invade tudo. E a planta da época de 1647, a Cart van Eiland, a Tamaracá, desenho de Johannes Wigbons. Também não me atrevo a ler o holandês.
Meu filho que vive indo para a Holanda, talvez até saiba, eu não sei de nada. Mas é uma delícia esse forte, é maravilhoso. Aqui vocês têm a grande portada com esses dois vãos laterais por onde passavam as correntes que desciam a ponte levantadiça. Você tem aqui na ponta do baluarte um suporte para guarita, que não existia. Do outro lado, sim. Suporte para guarita. Reparem que, estereotomicamente, há um desenho de engate das pedras, fazendo um desenho peculiar nesse ângulo agudo. Aí é um ângulo agudíssimo, né? Talvez 40 graus, 45, por aí. E repara as pedras que formam essa bacia do baluarte. Cada uma tem um desenho entremeando, fazendo com que você dê forma. Aqui desse lado, esse elemento que é chamado de gola. Esse elemento saliente que sai para fora 10 centímetros, mais ou menos, é chamado de gola. Uma das coisas que a gola fazia era servir de pingadeira, porque a chuva escorria e na gola caía para fora para não empodrecer todo, né? Bem, aí nós temos então a cisterna, a rampa interna, o quartel à direita e as divisões, vamos dizer assim, da burocracia militar da época ali à esquerda, em cima. Esse veio que vocês estão vendo aí, à esquerda em cima, descia-se aí uma porta falsa. Essa porta seria uma segunda instância para conter o inimigo. Então, se vencesse a porta levantadiça, chegava aí dentro, tinha essa outra porta de segurança, vamos dizer assim. Aí embaixo você tem balas de canhão e à direita, o slide maior, são peças da cimalha da construção aí do forte. Santa Cruz de Itamaracá. Mais um detalhe aí da Santa Cruz de Itamaracá. É um lugar que, depois de um certo horário, é perigoso, sabe? Aí, pertinho de Itamaracá, você tem... Espera aí só um minutinho, por favor, gente. Dá um beijo nas crianças. Pertinho de Itamaracá tem um presídio. Então, não raro foge gente, enfim, tem. Mas o forte é fantástico. É grande, não é pequeno. Aí nós temos, então, a capela. Estava fechada, a gente não podia entrar. Fecham para não deixar estragar. E a peculiaridade aí desse forte é o seguinte. É mantido pela Universidade Federal de Pernambuco. E, para cuidar de tudo, tem um cara. Um único cara. Igual aquele fradezinho velhinho lá do convento de Pojuca, que eu mostrei para vocês, aqui também nós temos só um cara, tá? E um outro que é outra pessoa, uma senhora, que trabalha ali à esquerda, onde tem uma porta aberta, que é uma lojinha. Se forem vivos ainda, nem sei se são vivos. Esse é o Forte de Nazaré. Fica em Nossa Senhora de Nazaré. Opa, passei direto. Mais detalhes do Forte de Nazaré. E aí nós vamos caminhando para o Rio da Prata. Esse é um mapa
de 1561, em que a gente já nota aqui uma grande importância que se dava ao Rio da Prata. Tá? E, inclusive, rios da Prata, porque formavam a bacia hidrográfica toda, era importante. A Rafa agora vai ficar com muita saudade, porque nós vamos passar uns slides de Colônia do Sacramento. Aqui nós temos, então, nesse canto aqui do Rio da Prata, nessa margem, nós temos Buenos Aires, e em frente a Buenos Aires nós temos um local chamado Colônia del Sacramento. Aqui nós temos Montevidéu, tá? E aqui nós temos Maldonado, onde fica Punta del Este, a famosa cidade de Punta del Este. Oi, Cat, desculpa, eu nem vi que você entrou. Tudo bem? Oi, tô bem. Vai aparecer atrasada. Vai aparecer para mim? Vou aparecer, né? E aí, então, está a planta da cidade de Colônia del Sacramento. Não dá para ler direito, Praça de Armas, enfim. Mas Colônia del Sacramento tem uma coisa muito curiosa, que é a seguinte. Os fortes ficavam ou numa ponta, ou num cabo, digamos assim, pedaço de terra que avança para o mar, ou ficavam numa bifurcação fluvial, ou ficavam numa posição estratégica. Nós temos aí um tipo peculiar de defesa que é para quem vinha da terra. O mar vinha lentamente. Quem vinha pelo mar vinha muito devagar. Não precisava. Essa parte amarela toda aqui, é mar. Rio da Plata, melhor dizendo. Mar, que eu quis dizer, água. É o Rio da Prata. Então, Colônia del Sacramento tem a sua fortificação voltada para a terra e só. Não precisava de se proteger da parte do Rio da Prata, que entra pelo Rio da Prata. Cat também vai ter saudade disso aí. Elas eram da pesquisa o ano passado e foram a Buenos Aires. Nós íamos a um congresso. A Covid cancelou o congresso. Eu falei para elas, mantenham a passagem. Elas mantiveram, foram passear em Buenos Aires, fazer turismo. E, de quebra, foram à Colônia del Sacramento para conhecer Colônia, a cidade velha de Colônia. Então, aqui você tem, olha só, à direita você tem um desenho da época, Rio de la Plata. Você tem o Casaril, a Praça de Armas, onde fica a Praça Maior hoje, e a muralha, fazendo essa linha poligonal, inclusive com um bastião aqui. Né? E pela água, não mete medo, porque o cara demora a chegar. Então, e aqui embaixo, olha só, você tem o perfil. Com esse perfil, você consegue fazer a defesa da cidade de Colônia del Sacramento. Isso aqui eu peguei no Google, como está a Colônia del Sacramento hoje. Tá? Então, ela continua com a fortificação debruçada, só que o casaril do século XIX aumentou bastante. E aí embaixo é muito gozado, é igual Disneylândia. Domingo pela manhã, um pelotão português percorre as ruas de Colônia del Sacramento, porque Colônia era portuguesa. Foi fundada por Manuel Lobo, um português, e eles têm esta coisa, embora seja em território espanhol hoje, 1825 o Uruguai passou a ser
a independente, e ela ficou encravada no Uruguai. Então, até hoje eles mantêm essa coisa cenográfica do pelotão português desfilar. Não raro desfilam com presos fardados à espanhola. Não raro. Eu cheguei a ver só o pelotão como está aí e trazendo o preso amarrado pela mão à espanhola. Isso aí é ali perto do Farol, viu, Rafa? Cat. Eu acho que eu sei onde é. Em frente ao Museu Português, que vocês não conseguiram ir. Aí é uma reconstituição do frontão com os 7 castelos de Portugal. Isso é em concreto, foi feito em concreto, sob a pedra original. Aí o frontão visto por dentro da cidade, da área de defesa. Está lá o fortim, vamos dizer assim. As correntes que subiam a ponte levantadiça. E aí o plano da cidade de Colônia, no outro ângulo. Aqui você tem, então, o perfil para retardar quem vem da terra. E tudo aqui água em volta. Aqui nós vamos agora falar de Itapema, no rio que fica próximo a Santos, que se atravessa para ir ao Guarujá. São 2 plantas aí da mesma fortaleza. Esse aqui já é uma coisa absolutamente genial. Planta e perfil do prospecto do Forte São Joaquim do Rio Branco, tirada neste ano de 1787 pelo capitão José Simões de Carvalho. Localização em Roraima, esse forte ajudou a consolidar a política de Pombal para a região norte do Brasil. E aí eu falei há pouco do forte dos 3 Reis Magos. Esse aqui, ó, está aqui o forte num mapa de Fortaleza. Vila da Fortaleza, acabou se chamando a vila. E aí... Ô, Dalton, Forte dos Reis Magos não é em Natal? Eu conheço em Natal esse nome. Fortaleza não, é Natal, desculpe. Desculpe, obrigado, professor. Forte dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Claro, Reis Magos, tinha que ser em Natal, né? O Forte dos 3 Reis Magos. Cometia um ato falho terrível. A gravura mostra a invasão holandesa de 1633, destaque para o Forte dos Reis Magos, com a forma que tinha na ocasião. O conjunto de casas à direita mostra a Vila de Natal. Após a conquista, o forte passou a se denominar, eu não sei pronunciar, acredito que seja Soilen, em homenagem a Matthias von Soilen. E aqui, como eu mostrei para vocês, ó, a maneira de Vauban, aquela parte arredondada. Mas de onde que eu tirei Fortaleza, meu Deus? Que coisa horrível. Que ato falho. Aqui a Capela dos Reis Magos, no centro. Obrigado, hein, professor? Muito obrigado. A Capela dos Reis Magos fica ali no centro. Tem 3 bonecos, 3 esculturas dos Reis Magos. O menino Jesus e o casal, uma Sagrada Família. E ele está nesse estado aí hoje. Aqui, 1639, um quadro de Franz Post, também do mesmo. E aí nós vamos chegar a um lugarzinho que eu gosto muito, chamado
Vila Rica, Ouro Preto. Minha aguinha. Pessoal, professor, para situar, olha só. Aqui o senhor tem São José, aqui o senhor tem o quartel, essa é a Rua das Flores. Aqui o Palácio dos Governadores, a Igreja da Mercê de Cima, Casa de Câmara e Cadeia, Igreja do Carmo, São Francisco de Assis, Mercês de Baixo. E aqui, Antônio Dias. Aí dá para ver melhor, inclusive, o bairro do Ouro Preto, onde tinha a igreja matriz do Ouro Preto, Igreja Nossa Senhora do Pilar. E já na forma elíptica, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Né? Então, um mapa fantástico, esse mapa. Aqui nós temos, então, a freguesia de Antônio Dias. Nós temos Mercê de Baixo, São Francisco, Antônio Dias, lá em cima, Santa Ifigênia e Capela do Padre Faria. Todas aí. Onde está esse mapa, Dalton? Esse mapa até é um livro do Nestor Goulart dos Reis Filho. Não, estou perguntando o original. Deve estar na província Ultramarina, a Biblioteca Ultramarina. No Arquivo Histórico? Arquivo, Boa.